Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí. Vamos para mais uma história. Vamos aprender como aplicar essa história para as crianças, como trazer ela para o contexto bíblico, como fazer que a criança alcance o objetivo da história, o saber, sentir e praticar. Amém? A história de hoje é a história dos lápis. Para quem não conhece, essa história ela fala da discriminação que os lápis fazem com o lápis branco. Depois que você contar a história, qual é o objetivo dela? É fazer com que a criança entenda que todos têm importância, cada um com as suas características, com a sua personalidade. Que Deus não faz acepção de pessoas, que todos somos importantes para o Senhor. O versículo que você pode usar nessa história moral, você pode usar o João 3,16, que fala sobre o amor, né? Porque Deus amou a ponto de entregar o seu filho. Jesus se entregou por todos nós. Jesus não se entregou por um, ele se entregou por todos. Você pode usar a história bíblica, trazendo a história moral para o contexto bíblico, usando o plano da salvação. Só que aí, uma dica. No plano da salvação, nós começamos com a cor amarela, né? Onde nós falamos do céu e tal. Nesse contexto aqui, nessa história, você vai começar pela preta. Você vai falar do pecado primeiro, né? Que o pecado nos afasta de Deus, né? Que discriminação é pecado. Você apontar, acusar é pecado, né? O pecado nos afasta. Mas Jesus se entregou. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus amou a ponto de ser humilhado, de sofrer, de sentir dor. Amém? Você vai contando a história da salvação, né? Onde o objetivo é o céu. Esse céu maravilhoso que Deus preparou para nós. E o céu é para todo aquele que aceitar Jesus. Deus não faz discriminação. Por que nós vamos fazer? Tá? Essa é uma forma de você aplicar essa história moral. A segunda forma de você trazer essa história moral para o contexto bíblico, você pode usar a passagem que está em Mateus 26:31, Marcos 14:27, Lucas 22:24 e João 13:31, onde os discípulos estão numa discussão querendo saber qual era o mais importante. E aí eles perguntam para Jesus, né, quem era o mais importante. E Jesus diz para eles que o mais importante não é aquele que ostenta, é aquele que serve. Que ele, né, sendo quem era, estava ali servindo eles, né? Então, importância não é ostentação, e sim o servir. O que você vai aplicar para a criança? Que ela não pode se basear no lápis de cor, que é mais bonito do que o amigo, né? O cabelo dela ser mais bonito que o da outra, a cor da pele dela ser mais bonita que do amigo, né? Você aborda esse tema. Jesus, ele não olha o que você tem de melhor, o que você tem de mais bonito. Ele olha o que você faz. O que você tem feito? Você tem discriminado? Você tem ostentado? Você se acha melhor? Né? O que você tem feito? Como você tem servido ao Senhor? Traga o contexto também para o serviço na igreja, a importância de servir, a importância de evangelizar, de falar de Jesus. Quando você fala de Jesus para os seus amiguinhos, você está servindo. Você está deixando o preconceito de lado. Amém? Então hoje, essas são as duas formas que eu trago para vocês de
trazer a história dos lápis para o contexto bíblico, tá? Mais uma vez, eu quero firmar com vocês a importância de usar a história moral, trazendo para o contexto bíblico. Não use a história moral sem trazer para o contexto bíblico, tá? Porque perde o sentido. Nós precisamos fazer com que as crianças vivenciem o evangelho, fazer com que as crianças vivenciem a palavra. Então não basta trazer uma história bonitinha né? um recurso maravilhoso se não tem Bíblia, se não fala de Jesus, se não fala de Deus, ok? Amém? Então, trazendo para o contexto da criança, o que a criança deve saber? Saber que não se deve fazer discriminação, né? Tá? Não se deve excluir, não se deve se sentir melhor, mais importante do que o amigo, do que os outros, tá? Saber que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama todos como ele é, como a pessoa é, tá? O que ela deve sentir? Ela deve sentir o amor, a importância que Deus dá a cada um, a ponto de ter entregado o seu filho, né? Lá no outro contexto, ela deve sentir a importância de servir e não de ostentar. E o que ela deve praticar? O amor, a não exclusão. O que ela deve praticar? O desejo de servir. Amém? Espero que tenha ajudado você. Esse visual aqui, esse aqui em especial, não foi confeccionado por mim. Eu ganhei há muito tempo de uma amiga, tá? Mas se você quiser adquirir, entra em contato que eu passo para vocês, ok? Graça e paz, beijo e até o próximo vídeo.